Graça e paz, Igreja do Avivamento. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 5, versículos 43 ao versículo 48, nós vamos ler. Mateus capítulo 5, versículo 43 a 48. Na verdade, todo o capítulo 5, um capítulo maravilhoso, onde Jesus começa a ensinar verdades profundas e trazer uma nova luz a respeito dos ensinamentos, dos ensinos que eram diariamente divulgados sobre a vida do povo judeu, mas que precisavam de um novo olhar. E por 5 vezes nesse capítulo, aliás, por 6 vezes nesse capítulo, Jesus disse: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Ou seja, trazendo uma nova luz, trazendo um novo entendimento a respeito de verdades que o povo já conhecia. E uma das verdades que Jesus traz luz sobre ela, está a partir do versículo 43, quando ele diz: ouvistes que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Versículo 44, eu porém vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Continuando, e se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós nos entregamos ao mover do Teu Espírito nesta noite. Nós queremos que esta luz que o Senhor Jesus traz sobre este texto, venha como revelação, como palavra rema sobre as nossas vidas nesta noite. Que traga mudança nas nossas atitudes, mudança nos nossos pensamentos, no nosso modo de ver e de viver a vida. Que o Senhor nos ajude a sermos perfeitos, que o Senhor nos ajude a sermos filhos do nosso Pai, filhos de Deus. Nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus, amém. Há um ano atrás, aproximadamente um ano atrás, num culto de Santa Ceia, eu tive a oportunidade de ministrar a respeito do tema, o maior de todos os mandamentos. Alguns estavam aqui, porque era um culto das 19 horas, provavelmente muitos do coral estavam, e naquela oportunidade, eu falei a respeito do grande mandamento, quando Jesus foi interrogado por uns doutores da lei, sobre qual dos mandamentos seria o mais importante. E aí Jesus começou a falar do mandamento de amar. Naquela oportunidade eu disse que amar era um mandamento, e os mandamentos têm a função de nos proteger. Os mandamentos não têm a função de nos limitar, não têm a função de nos restringir, de nos entristecer. Não, os mandamentos têm a função de nos proteger. E o maior de todos os mandamentos, eu disse naquela oportunidade, que era amar a Deus acima de todas as coisas. E naquele tempo também, naquele momento, eu disse que as pessoas se questionam como alguém pode ser obrigado a amar. Como alguém pode ser exigido no amar? Porque o mandamento não é uma opção. O mandamento não está posto para você como uma alternativa,
como se Deus dissesse: olha, é bom que você me ame. Não, o mandamento é posto como uma obrigação, como uma determinação, como uma exigência, como algo que pode ser cobrado, checado, verificado, se está sendo cumprido. Então Deus diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. O amor posto como mandamento causa uma certa perplexidade na mente das pessoas, porque as pessoas estão acostumadas a ter o amor como um sentimento, ter amor como algo que brota no seu coração naturalmente, espontaneamente. Eu não posso ser obrigado a amar quem eu não gosto, eu não posso ser obrigado a amar quem não me ama, eu não posso ser obrigado a amar quem não gosta de mim, eu não posso ser obrigado a amar nem mesmo a quem me ama. Eu amo quem eu quiser, se ele me ama, o problema é dele, eu não sou obrigado a amá-lo só porque ele me ama. As pessoas têm uma convicção equivocada, um conceito equivocado de amor, e naquele momento, naquele tempo, eu disse que amar é completamente diferente de gostar. Eu até contei um caso judicial, um caso verídico, onde um pai foi exigido na justiça, onde o pai pagava a pensão, mas o pai não dava atenção e dizia que não amava o filho. E o filho entrou na justiça contra o pai, para que o pai fosse exigido judicialmente a amar o seu filho. E o filho perdeu a ação, porque o juiz disse que ninguém podia ser obrigado a amar. E um grande debate se levantou, e psicólogos e filósofos e juristas de todas as partes debateram este caso. E um dado importante a respeito deste caso, que eu estava assistindo, é que um dos filósofos disse: as pessoas confundem amar com gostar. E o amar sim pode ser exigido, o gostar não pode ser exigido, porque o gostar está relacionado com aquilo que está no exterior, e está relacionado com as nossas percepções do mundo exterior. Os nossos sentidos que fazem contato com o mundo exterior, eles que nos fazem gostar ou não gostar de algo. Então é a visão que nos faz gostar do que vemos ou não gostar do que vemos. É a audição que faz gostar do que ouvimos ou não gostar do que ouvimos. É o tato que nos faz gostar do que sentimos, do que tocamos. É o paladar que nos faz gostar do que provamos ou não gostar daquilo que provamos. É o olfato que nos faz gostar. Quantos gostam de um determinado tipo de perfume que outros odeiam, que outros não gostam? Quantos gostam de um determinado tipo de comida que outros não gostam? Então é muito comum as pessoas divergirem no gostar. É natural que as pessoas divirjam, tenham discussões, tenham entendimentos opostos a respeito do gostar, porque o gostar está relacionado com o mundo exterior. E qual é a sua impressão do mundo exterior? Você gosta da roupa que você vê ou você não gosta? Você gosta da música que você ouve ou você não gosta? Isso é um problema seu, isso é uma questão sua, isso é um sentimento seu. O gostar, sim, é um sentimento ligado às circunstâncias. E aquele filósofo disse que o amar não é gostar. O amar não está ligado ao exterior. O amar está ligado ao interior. O amar brota do interior, ele não vem do exterior pelos nossos sentidos, mas ele sai do nosso interior para o exterior, para o mundo onde nós vivemos. E ele dizia que o amar é comprometer-se com o bem de alguém. Esse é o verdadeiro amor. Quando você se aliancia com alguém, quando você se compromete com alguém, quando você cria um compromisso pelo bem do outro, então você está realmente amando.
Quantas pessoas que às vezes iniciam um casamento, um relacionamento, até mesmo sem muito gostar, mas tomaram a decisão que acharam a mais correta. E no desenvolver daquela relação, o amor, o compromisso com o bem do outro vai crescendo, crescendo e crescendo cada vez mais. E aquilo se torna um vínculo indissolúvel, porque o amar é feito para ser eterno, e o gostar é feito para ser efêmero. O gostar passa, o gostar é ligeiro, o gostar muda. Eu não gostava de jiló quando era criança, e agora eu gosto de jiló. As pessoas mudam de gosto, é natural que gostem, mas o amar não é feito para passar, o amar não é feito para ser efêmero, o amar não é feito para ser passageiro, ele é feito para ser eterno. Então, quando você se compromete com o bem de alguém, quando você se aliancia com alguém, se envolve intimamente com alguém, com o bem de alguém, você ama essa pessoa, ainda que não goste dela. É verdade que em certas ocasiões, algumas pessoas podem se tornar bastante indesejáveis, algumas pessoas podem atrair até um certo desgosto sobre a nossa vida, algumas pessoas podem até nos fazer sentir que não vale a pena continuar ao lado dessa pessoa. Quantas vezes nós vemos filhos que se envolvem com más companhias, que se envolvem no mundo do crime ou nas drogas, e que causam problemas sérios na sua casa. A sua casa, por causa desse envolvimento do filho, vira até um verdadeiro inferno. A família não consegue mais ter paz, a família não consegue mais ter segurança. Filhos que roubam seus pais, furtam sua mãe, furtam seus irmãos, as coisas pequenas de casa, para ver satisfeito o desejo da droga. Acabam com a sua família, acabam com seus pais, acabam com a unidade do seu lar, mas nem por isso a mãe deixa de amá-lo, nem por isso o pai deixa de amá-lo, nem por isso o irmão deixa de amá-lo. Pode não estar gostando dele naquele momento, pode estar até odiando naquele momento, por aquele ato, por aquela ação que ele fez, mas o amor não passou, o amor não acabou, porque o momento que aquele filho precisar, no momento que aquele filho puder precisar de uma mão estendida, aquela pessoa que ama, será a primeira a estender a sua mão. Nós, quando amamos, amamos para sempre, amamos para ser eterno. Quando gostamos, gostamos para ser passageiro, gostamos para ser momentâneo, mas é verdade que o amor traz o verdadeiro gostar. É verdade que o amor também produz em nós sentimentos de verdadeiro gostar, de um gostar que tem legitimidade, não em algo passageiro, mas legitimidade em algo eterno, que é o amor. Muitas vezes gostamos de coisas que não amamos, e muitas vezes amamos coisas que não gostamos, mas nem por isso o não gostar anula o amar. Algumas pessoas dizem que o oposto de amar é odiar. Não, o oposto de amar não é odiar, o oposto de odiar é se apaixonar, porque os dois estão no mesmo sentido da vida, no mesmo âmbito dos sentidos humanos, dos sentimentos humanos. Odiar está de um lado e apaixonar-se está de outro lado. Mas então, qual é a oposição? Qual é o oposto? Qual é o antônimo de amar? O antônimo de amar é a indiferença. Quando você consegue ser indiferente ao sofrimento de alguém que você já amou, quando você consegue ser indiferente ao sofrimento do seu filho, quando você consegue ser indiferente ao sofrimento do seu pai, quando você consegue ser indiferente ao sofrimento da sua filha, quando você consegue ser indiferente ao sofrimento da humanidade, quando você consegue ser indiferente ao sofrimento do seu vizinho, então você pode dizer: agora acabou o amor,
A indiferença é a marca, é o antônimo, é o contrário de amar. Não é o ódio e nem é a raiva, é a indiferença. Aqueles que matam por amor nos crimes passionais, na verdade nunca amaram, porque não é possível alguém que ame ser indiferente ao sofrimento de alguém. Aquele que ama não consegue ser indiferente. Aquele que ama, as coisas têm que mudar na vida dele. Aquele que ama tem que tomar uma atitude. Aquele que ama tem que dar um passo em direção a resolver aquela situação. Mas nós temos que tomar cuidado, porque nós temos nosso coração sido muitas vezes indiferentes. Quantas vezes nós olhamos para a televisão, assistimos jornais, eu gosto de assistir jornal. A minha esposa disse que eu preciso fazer um jejum de jornal, vai ser mais poderoso que um jejum de Daniel. Eu preciso fazer um jejum de jornal, vou fazer. E o jornal às vezes traz situações, e é só mudar de canal, parece que não é comigo. Não é comigo uma situação daquela, não é comigo crianças morrendo no Afeganistão, não é comigo crianças morrendo na Síria, não é comigo desabamentos, terremotos acontecendo, não é comigo. Estamos indiferentes, não somos capazes nem de dobrar os joelhos e fazer uma oração pedindo a Deus que tenha misericórdia daquelas pessoas. Temos ficado indiferentes, mas nós temos que clamar a Deus, que nós não queremos ser indiferentes, amém? Diga, eu não quero ser indiferente. Os 3 níveis de amar, os 3 níveis do amor. Primeiro nível do amor, amar a Deus. E que nível? Sobre todas as coisas. Segundo amor, amar ao próximo. Em que nível? Como a ti mesmo. Vamos abrir em Mateus, em Lucas capítulo 29. Lucas capítulo 29. Desculpe, Lucas 10, 29. Lucas não tem 29. Vocês estão dormindo já, hein? Vocês já estão dormindo. Ninguém me falou que Lucas não tem capítulo 29. Não dorme não. Vamos acabar essa pregação aqui, gente. O versículo 27 diz aqui: respondeu-lhe ele e disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. 28, respondeste bem, faze isso e viverás. E o 29, ele porém querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? A partir do versículo 30, começa então a parábola do bom samaritano. E todos vocês conhecem a parábola, eu não vou ler, e nem vou explicar com detalhes, mas vocês lembram que passava alguém, um judeu saindo de Jerusalém em direção a Jericó, foi assaltado, sofreu, foi espancado, passou mal, e foi jogado à beira do caminho, como morto. Não estava morto, mas quase morto. Passou um sacerdote, e ele não tocou. Passou um levita, e ele não ajudou. E passou um samaritano, que não se falavam com os judeus, que não tinha amizade com os judeus, que na verdade odiava os judeus. Passou um samaritano e o ajudou. Curou-lhe as feridas, colocou vinho, azeite, fez ataduras, levou para a estalagem, pediu que a alimentação fosse lhe dada, pagou as despesas e disse para o dono da estalagem: se mais despesa tiver, eu cubro. E aí Jesus pergunta para aquele homem: qual destes foi o próximo? Qual destes foi o próximo? E o homem disse: o samaritano. Eu quero lançar aqui uma luz sobre esse texto, um pouco diferenciada, porque muitas vezes nós interpretamos esse texto apenas
sobre o seguinte aspecto: quem é o meu próximo? O meu próximo é qualquer um que precise da minha ajuda. Está correta a interpretação? O meu próximo é qualquer um que precise da minha ajuda. Mas se nós deitarmos realmente os olhares sobre este texto, quando Jesus diz: amarás, você vai amar o seu próximo como a ti mesmo, segundo nível de amor. Primeiro nível, acima de todas as coisas. Segundo nível, como a ti mesmo. Ele disse: qual é o meu próximo, para que eu ame como a mim mesmo? E Jesus disse: quem foi o próximo daquele homem? E ele disse: o próximo daquele homem foi o samaritano. Então aquele homem não tinha que amar o sacerdote como a si mesmo. Aquele homem não tinha que amar o levita como a si mesmo. Aquele homem tinha que amar o samaritano como a si mesmo, porque o samaritano foi o próximo dele. É sobre esse aspecto que eu quero falar. Parece muito fácil amar as pessoas que estão próximas de nós, mas é incrível como há pessoas que não amam aquelas pessoas que realmente têm feito a diferença na sua vida. Quantas pessoas não têm amado o seu próximo, a pessoa que estende a mão a você, a pessoa que fez diferença na sua vida, a pessoa que já pagou um preço por você, talvez um preço que você nem saiba, e você prefere amar a quem? Você prefere amar ao amigo da igreja, você prefere amar ao amigo da sociedade, você prefere amar ao amigo do trabalho, você prefere amar pessoas que você talvez nem conheça bem, pessoas que nunca te estenderam a mão, pessoas que nunca fizeram a diferença na sua vida, mas são essas pessoas que têm sido amadas. E quantos de nós temos desprezado a nossa mãe, que tem nos amado e paga um preço por nós? Quantos de nós não tem amado o suficiente o seu pai, que apesar de, talvez você nem goste dele, talvez muitas vezes ele nem gostou de você, mas ele te amou, ele esteve com você, ele viveu os momentos mais difíceis da sua vida ao seu lado. A sua mãe esteve sempre com você, o seu irmão esteve sempre com você, aquele primo, aquele amigo, aquele tio, aquela pessoa que eu estou falando aqui agora e você está sabendo quem é, que estendeu a mão para você. Onde está o seu amor por essa pessoa? Isso fala de gratidão. Temos sido gratos, temos tido um coração grato por aquele discipulador que pagou um preço pela sua vida, por aquele pastor, por aquele líder de célula, por aquela pessoa que te levou para Jesus. Eu me lembro quando o apóstolo Mike Murdock esteve aqui ministrando, eu estava em Ponta Porã, assistindo pela internet, e ele disse: faça uma relação de 10 pessoas que fizeram diferença na sua vida. E eu comecei a fazer a relação. Ele disse: não importa se é da igreja ou se não é da igreja. E a primeira pessoa que eu coloquei na minha relação era uma pessoa que não era da igreja, e era uma pessoa que eu não tinha desenvolvido, que eu não tinha sido grato o suficiente a essa pessoa. E ele disse: essas pessoas foram seus pais, essas pessoas foram seus mentores. Honre essas pessoas, ame essas pessoas, ligue para essas pessoas e agradeça a Deus pela vida dessas pessoas. E eu pergunto: nós temos amado sinceramente aquelas pessoas que têm cuidado de nós, que estiveram ao nosso lado no momento mais difícil, talvez no momento em que você nem percebesse, talvez na hora que você menos esperasse, talvez o perigo não fosse tão grande sob a sua ótica, sobre a sua avaliação, mas aquela pessoa estava lá, para estar ao teu lado, para te ajudar, para te estender a mão,
para te esforçar, para dizer: não desanime, eu estou com você, vamos mais um passo, mais uma caminhada, mais uma estrada, eu estou aqui, eu te ajudo, vem, eu te apoio. Onde está o nosso amor por aquele que estendeu a nossa mão? Mesmo não crendo como eu creio, mesmo não tendo as convicções que eu tenha, mesmo não trilhando o caminho que eu trilho, não importa, mas Ele me estendeu a mão, então é Ele que eu tenho que amar como a mim mesmo. É isso que Jesus quer nos dizer. Ou será que nós temos sido pessoas que preferem amar os dissimulados, aqueles que parecem ser amigos, que nos fazem alegrias momentâneas? Tem gente que gosta de viver em rota de destruição, fazendo amizade, amando pessoas que se dizem irmãos, que se dizem pessoas boas, que se dizem amigos, mas estão na verdade te afastando daqueles que você verdadeiramente deve amar. Eu quero dizer para você: ame o seu pai, ame a sua mãe, ame o seu irmão, ame o seu pastor, ame o seu discipulador, ame a sua pastora, ame o seu irmão que tem estendido a mão para você, ame como a si mesmo. É o segundo mandamento que Deus tem colocado sobre a sua vida. Amém? Pode dar um aplauso ao Senhor? Mas não para aí. O terceiro mandamento que Jesus coloca a respeito do amor, nós vamos voltar lá para Mateus capítulo 5. O terceiro mandamento que Jesus coloca sobre o amor é: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. É o terceiro nível de amor, é o nível da cordialidade, é o nível do respeito. Não é para amar como a si mesmo, nem amar acima de todas as coisas, mas é o nível de amor do respeito. Amar quem? Ao seu inimigo. Quem é o meu inimigo, pastor? Não tem inimigo, meu inimigo é o diabo. Jesus aqui está colocando que o seu inimigo é aquela pessoa que tem dificuldade de se relacionar com você, vamos dizer assim, né? Ou aquela pessoa que você tem dificuldade de se relacionar com ela, aquela pessoa que talvez já tenha te feito algum mal, aquela pessoa que falou mal de você, que arrumou uma treta, que atrapalhou a sua vida, que te cruzou o caminho, que te atrapalhou o teu pé, te fez tropeçar. Quem é o teu inimigo? Todos nós temos alguém que não vai com a nossa cara. Tem gente que uma vez, eu costumei a ministrar, o apóstolo começou a colocar eu para ministrar no culto das 17 horas, né? E uma pessoa vinha para o culto das 17 horas, e ela falou: não aguento mais ouvir esse pastor ministrar, não aguento mais. E a pessoa do lado era meu discípulo, minha discípula, né? E aí o que acontece? Ela vai e muda o culto, porque lógico, não vai sair da igreja por causa de um pastor, né? Muda o culto, vai para 10 horas, aí o apóstolo me colocou nas 10 horas. No primeiro dia que ela mudou para o culto das 10, eu estava lá ministrando às 10 horas, oh Jesus. Mas tem sempre alguém que não vai com a nossa cara. Isso é natural, eu não sou obrigado a gostar de todo mundo, nem Deus está exigindo que você goste. Deus não está exigindo que você goste, Deus está exigindo que você ame. Deus não está exigindo que você goste. Então as pessoas não precisam gostar de mim, eu não preciso gostar de todo mundo, mas eu preciso amar. E quando nós vemos esse texto, amar o inimigo, nós vemos então que há pessoas sim, que nós temos dificuldade, há pessoas que não nos cumprimentam,
Não sabe, às vezes a gente nem sabe o motivo. Mas Jesus disse: você tem que amar essas pessoas. E se você quiser ser filho de Deus, olha só. Agora Jesus pegou pesado. Porque ele disse, continua lá o texto, 45. Para que vos torneis filhos de Deus. Por quê? Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons. Coloca lá o primeiro vídeo para mim. Como que o filho precisa fazer o que o filho, ele copia o pai. Pode colocar. O filho que ama o pai, ele copia o pai. Vocês já viram esse videozinho aí? Olha que bonitinho. Deve ter uns 3 aninhos, né? O filho que... Dê um aplauso ao Senhor. O filho que ama o pai, ele copia o pai. E aí Deus, o que Deus faz pelas pessoas? Ele trata as pessoas igualmente. Deus não tem privilegiados. Deus trata as pessoas igualmente. Deus faz o sol nascer sobre os bons e sobre os maus. Deus faz a chuva descer sobre os bons e sobre os maus. O texto áureo da Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou os inimigos dele. Deus amou as pessoas que o odiavam. Deus amou as pessoas que se afastavam dele. Deus amou a mim e Deus amou a você quando você menos merecia. Deus te amou tanto e me amou tanto que Ele deu o seu Filho por nós. E Ele deu seu Filho não só por nós, que estamos aqui confortavelmente assentados e o adorando, mas Deus amou também as pessoas que estão lá fora. E o amor dele se estende até hoje, está disponível. O amor de Deus não faz acepção de pessoas. O amor de Deus não escolhe pessoas. E é por isso que, se nós queremos ser filhos de Deus, nós temos que amar os nossos inimigos. Nós temos que amar as pessoas que não se dão bem conosco. Não se alegre com a desgraça do seu inimigo. Não se alegre com a tristeza dele. Não torça para as coisas dele darem errado. Não. Você não está sendo filho de Deus assim. Não pense que você é algum privilegiado especial, que nasceu marcado para ser diferente dos outros. Não, foi Deus que teve misericórdia de nós. Você crê nisso, na misericórdia de Deus? Você crê na misericórdia de Deus sobre a sua vida? Dê um aplauso ao Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 18 a 21. Vamos encerrar daqui a pouquinho. Romanos capítulo 12, versículo 18 a 21. Paulo nos traz um conselho a respeito dos nossos inimigos. Diz ele: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. 18, a paz com todos os homens. 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito:
minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. 20, B. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça, o mal com o bem. O que Paulo pede aqui, ele está reproduzindo Provérbios, capítulo 24, 17 a 18, o que Paulo pede aqui, é que a sua atitude surpreenda o seu inimigo, tenha uma atitude de amor. Paulo não está pedindo, Deus não está pedindo, Jesus não está pedindo que você goste do seu inimigo e fique fazendo amizadezinha com ele, não, mas ele está dizendo que na hora que ele precisar, você seja o primeiro a oferecer ajuda. Ore por ele, deseje o bem dele, queira bem essa pessoa que não gosta de você. Jesus disse, passe por ele, cumprimente. Ah, mas ele não me cumprimenta, ele vira a cara. Estenda a mão, cumprimenta, vai lá, fala com ele. Que recompensa tem você cumprimentar quem te cumprimenta? Cumprimenta quem não quer te cumprimentar, e você terá recompensa. E ele diz, se você fizer isso, a vingança de Deus não é sua, deixa Deus trabalhar. Quando você fizer isso, brasas de fogo, o cérebro dele vai fritar, ele não vai entender nada, a cabeça dele vai pirar. Como? De quem eu menos esperava ajuda, de quem eu menos esperava amor, de quem eu menos esperava uma atitude, de quem eu mais odiava, veio ajuda. E aí ele vai entrar em confusão na sua ignorância, e aí é a hora que Deus vai trabalhar na vida dele, e pode trazer a vida dele ao arrependimento e à conversão. Amém? É isso que vai acontecer. Quando nós não amamos as pessoas, esse nível de respeito que nós devemos ter até pelos nossos inimigos, até por quem nos odeia, nós estamos nos colocando como melhores, nós estamos nos colocando como maiores, nós estamos nos colocando como escolhidos, estamos o quê? Envergonhando ao Pai. Mas nós todos somos iguais, e devemos amar como Deus ama. Eu vou colocar um vídeo agora, de umas crianças que foram chamadas para fazer um teste, para serem ator e atrizes, e eles tinham que ler o papel, e passar pelo papel, e representar, e obviamente que para representar, tem que abstrair da situação, e tem que ser indiferente à situação, mas criança não consegue ser indiferente. Então veja o que aconteceu. Coloque o vídeo aí. Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Pode apagar a luz aqui? Você vai ter 2 minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir, e depois você vai falar olhando para ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando para ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Teu cabelo parece uma esponja. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando para ela, tá bom? Eu não consigo. É uma cena. A gente está falando racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas. Quer ler de novo? Por que não? Porque eu não acho certo. Errado? É que eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso para as pessoas. Eu me sinto mal.
Como é que tu se sente dizendo isso para ela? Eu sinto que estou sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista, que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual, mas não percebem isso. E para você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas do jeito que a pessoa é. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas. Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet, que pessoas reais falaram para outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola já. Já. Essa pessoa estava sentada num banco. Chegaram para ela dizendo: tu é negra, tu é horrível. Tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. Você acha que seria mais fácil ler esse texto para mim, por exemplo, que sou branco? Não, Não seria mais fácil? não. Porque todos nós somos iguais. Ninguém nasce racista. Continue criança. Fique de pé. Eu peço. Pode dar aplauso ao Senhor. Grupo de louvor, por favor, pode subir. Jesus disse. Houve um grande debate entre os apóstolos e perguntaram ao Senhor quem é o maior no reino dos céus. E ele chamou uma criança e disse: se você não se tornar como uma criança, você não pode entrar no reino dos céus. Chegou a hora de nós voltarmos a sermos crianças. A criança não consegue ser indiferente a essas situações. O amor é natural. Que o seu coração seja despertado hoje contra toda indiferença. Que você possa tomar um passo na direção de amar a Deus acima de tudo, ao próximo como a ti mesmo, mas ao seu inimigo também você tem que manifestar o seu respeito, o seu amor. Coloque as duas mãos sobre o seu coração, feche os seus olhos. Talvez você não tenha amado quem te ama de verdade. Talvez você não tenha vivido o suficiente, você não tenha entendido que muitas pessoas pagaram um preço alto para que você estivesse bem hoje. Pessoas que fizeram diferença na sua vida não têm sido amadas por você como merecem ser amadas. Jesus disse: ama ao teu próximo. Onde ele está agora? Ama como a ti mesmo. Que você possa voltar o seu coração para Deus e pedir perdão ao Senhor, e que independente de qualquer situação, você possa ser grato, manifestar gratidão a essa pessoa, a essas pessoas que têm feito diferença na sua vida. Que você também seja despertado agora pelo Espírito Santo de Deus a amar as pessoas que menos pareçam merecer, pessoas que têm machucado você, que têm entristecido você, pessoas que têm te odiado. Mas se quisermos ser filhos de Deus, nós temos que fazer como o Pai faz. Ele não ama quem merece, Ele ama a todos. Eu
quero que você feche os seus olhos, aperte o seu coração com as duas mãos e diga: Pai, eu me arrependo de não ter amado como o Senhor manda que eu ame. Amar não é gostar. Pode repetir: amar não é gostar, mas eu quero amar a Deus acima de tudo, ao próximo como a mim mesmo, e até mesmo aos meus inimigos, para que eu seja filho do Pai. Eu me arrependo de não ter amado, mas hoje eu tomo uma decisão. Eu aperto o meu coração para que ele sinta o teu amor derramado sobre a minha vida, e na força desse amor eu vou mudar a minha vida, eu vou viver o teu amor, eu vou ser diferente, porque a tua palavra faz diferença na minha vida. E por isso eu te digo: muito obrigado por ter falado comigo. Se você crê e recebe, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Pedimos a graça, a glória de Deus sobre as nossas vidas, que a tua palavra tome conta de nós, que haja mudança, que haja diferença, e que esta palavra, Senhor, tome forma nos nossos corações, restaurando relacionamentos entre esposo e esposa, pais e filhos, Deus, e que a tua graça possa nos unir debaixo do teu amor e debaixo da tua misericórdia, no nome de Jesus. Amém